Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao vídeo e ao canal pela primeira vez, eu gostaria de convidá-los para que se inscrevam em nosso canal, deem o like aos nossos vídeos e marquem o sininho na página do YouTube, porque aí, a cada novo material produzido e postado aqui no canal, vocês serão automaticamente informados e avisados pelo YouTube. Para você que já é nosso assinante, seguidor, companheiro, que já manda sugestões de pauta, que envia comentários, que traz os seus processos ao nosso conhecimento, nosso muitíssimo obrigado. E queremos sempre lembrar que casos pontuais, casos particulares, devem ser dirigidos ao e-mail e não postados aqui embaixo, nos comentários que são abertos. Por quê? Porque nem sempre a solução do seu caso é a solução para os demais. Cada caso deve ser analisado dentro das suas condições, dentro das suas características. E por esse motivo, encaminhe para o nosso e-mail. O e-mail é contato@portugallegal.com.br. Tudo bem. Passadas aqui as informações iniciais, nós queremos lembrar que o nosso vídeo de hoje trata de um assunto, posso dizer delicado, mas é um assunto que se faz necessário trazer ao conhecimento público, assim como fizeram os canais da imprensa portuguesa no dia de hoje, e que se faz realmente necessário tomar alguma medida, alguma atitude para defender os interesses dos nossos clientes, daqueles que são os migrantes para Portugal, daqueles que investem em Portugal, daqueles que colocam o seu dinheiro nos cofres do Estado português e, mesmo tendo feito isso, estão sendo tratados, os seus processos estão sendo analisados, sabe Deus quando. E isto não pode mais continuar assim, e por isso a nossa capinha já diz que demora nas análises e falta de agendamento igual a Estado processado. Não quer dizer que o Dr. Renato processou o Estado português. Não, não. Ainda não chegamos a tanto. Mas, evidentemente, que tem já algumas demandas contra o Estado português. Quando eu digo ao Estado português, sim, o Estado mesmo. Ele que cria regras, que cria condições para que todo o sistema funcione, e ele próprio é o primeiro a não cumprir as regras. Quando ele não cumpre as regras, a gente se socorre de quem? Da justiça. Não é assim que o Estado age quando nós, cidadãos, não cumprimos com o nosso dever? Quando eu deixo de pagar o imposto, quando eu deixo de contribuir para o Estado age tranquilamente porque eu descumpri uma regra prevista em lei. Quando eu, advogado, ingresso com uma ação judicial e não observo o prazo, o prejudicado primeiro é o meu cliente, que pode perder a causa por eu ter perdido um prazo. O segundo é o advogado que está respondendo e pode responder civilmente porque não cumpriu um prazo e com isto ele gerou um prejuízo para o seu cliente. Mas o Estado não perdoa nestes dois casos. O Estado não perdoa se eu perdi um prazo. Mas o Estado, se confere um direito, que eu não sei aonde está escrito, que não está escrito, não está previsto na lei, quando ele próprio descumpre os seus prazos, as suas condições, os seus termos, que estão previstos na lei. Então, o que aconteceu agora? Aconteceu que um advogado que tem vários clientes que são investidores, e quando eu digo investidores, nós estamos falando aqui de visto consular para o tal Golden Visa, que é o visto de investimento em Portugal. Pois bem, o que acontece? Este escritório, este advogado, este colega de profissão, reuniu os seus clientes e cada caso, evidentemente, como eu sempre digo, cada caso é um caso,
E nos casos em que há realmente a extrapolação de todo e qualquer prazo e condição e regra a ser cumprida pelo Estado, ele resolveu então fazer o quê? Entrou com ação contra o Estado português. E ganhou, já tem decisões favoráveis a respeito do desleixo. Eu vou chamar de desleixo, porque eu acho que é mesmo, talvez esse o melhor termo, porque criar a regra, não cumprir, e simplesmente dizer que não tem condições de cumprir, alguma coisa está errada. Então, não tendo outra solução, o que aconteceu? Foram para a justiça, ingressaram com ações contra o Estado português e o Estado português perdeu esta ação, foi dado ganho pelo tribunal para este advogado e para os seus clientes, no sentido de que o CEF, que é parte deste processo, tenha que fazer a análise destes documentos dentro do prazo, fazer com que a regra seja cumprida e prontamente permitir que o cidadão interessado consiga fazer o agendamento, porque são aqui dois problemas. O primeiro é o Estado não cumprir a primeira etapa, que é uma análise de um pedido. Depois o cidadão cumpre com tudo isto, investe o seu dinheiro em Portugal, e daí o que vem? O Estado não analisa o processo, não defere, e não deferindo, ele não tem como fazer a marcação para comparecer lá e dizer, bem, eu agora quero fazer aqui a minha biometria, quero sair daqui com a minha taxa paga, e com isto eu vou aguardar o meu título de residência. A gente reclama, e vocês, né, nossos seguidores, reclamam quando vocês estão na fila da manifestação de interesse. Estes processos aqui, que nós estamos falando, que são os Golden Visa, estão na mesma situação. Só que eles botaram 500.000 euros numa conta bancária, investiram em imóveis, geraram empregos em alguns casos, não em todos, e mesmo assim o Estado português não cumpre com o seu dever. E por isso, então, estas situações foram criadas. Eu não estou inventando isso saiu hoje aqui em Portugal, no portal da TV e Notícias, que faz parte do grupo, né, a CNN Notícias, e eu vou colocar na tela para vocês, para que vocês possam entender o que aconteceu aqui. Vistos Gold. Atrasos levam investidores estrangeiros a processar o Estado para conseguir um simples agendamento no CEF. E vencem. Aqui faltava uma pontuação diferente. E vencem. Em caixa alta, com um pontinho de exclamação. O MAI é o Ministério da Administração Interna de Portugal, perdeu 18 processos em tribunal devido aos atrasos nos agendamentos do CEF. São investidores que já gastaram milhares de euros e desesperam para dar entrada nos pedidos ou renovar as autorizações. Mas há mais processos na justiça e as derrotas podem não ficar por aqui. Isso aqui foi publicado hoje, isso aqui foi publicado às 7 horas da manhã, no dia 26 de janeiro de 2023. Portanto, é notícia fresquinha. Muito bem. O Ministério da Administração Interna, MAI, já perdeu em tribunal 18 processos colocados por investidores estrangeiros que, depois de investir em Portugal, tiveram de recorrer à justiça para conseguirem, por exemplo, um simples agendamento ao balcão do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF, e, assim, indiciar o processo para obterem os prometidos, aspas aqui, vistos Gold. Mas há mais processos a correr na justiça e as decisões desfavoráveis ao Estado podem não ficar por aqui. Há quem espere 2 anos pelo primeiro agendamento para dar entrada no processo de obtenção de visto, quando a lei prevê prazo de 90 dias. Esta é a questão. Portanto, nós temos claramente demonstrado que o Estado criou uma regra, que o Estado criou uma lei e que o Estado colocou lá um prazo para que isto viesse a ocorrer.
O Estado, descumprindo com isso reiteradamente, porque não é um caso, não são dois casos, são muitos casos. Isso aqui nós estamos falando apenas de visto gold. Imagina se todos aqueles que estão aqui com processos de andamento no CEF, com processos de andamento nas conservatórias, com processo correndo lá, aqueles processos de nacionalidade, que são milhares, e ninguém faz absolutamente nada para resolver a situação. Quando eu digo nada, por parte do Estado. Porque a massa que está do outro lado, aqui fora, o cidadão, está começando a perder a paciência com o Estado e está procurando o seu direito. E que é direito reconhecido já em alguns casos aqui pelos tribunais portugueses. Pois bem, um pouco mais aqui abaixo, nessa mesma matéria, foram interpostos 63 processos nos tribunais solicitando agendamento, concessão, renovação de autorizações de residência para investimento. Esse aqui é o conhecido ARE, que é a autorização de residência de investimento. Disse a CNN Portugal, o CEF, adiantando que destes foram notificadas sentenças desfavoráveis ao CEF 18 processos, as quais são cumpridas no prazo determinado pelo tribunal. Muito bem! Então, quer dizer, se eu não entro um processo lá no tribunal, a coisa não acontece. Se eu não entro com um processo pedindo que o meu direito, constituído pelo Estado, pelo próprio Estado, seja cumprido, eu espero 2 anos por uma coisa que deveria ter sido resolvida em 90 dias. É isso. É isso que está colocado aqui. Em resposta à TVI e CNN em Portugal, o Ministério da Administração Interna respondeu que foi diretamente demandado em 2 ações administrativas de condenação à prática de ato devido. Sim, porque é ato devido. O Estado tem que cumprir com o seu papel e com os seus prazos, relacionados com pedidos de autorização de residência para atividade de investimento, ambas de 2020, e que, num dos casos, foi dado provimento à ação, sentença em junho de 2021, e no outro foi indeferida, sentença em abril de 2022. Agora, nós temos que ver que isto é fato. É isso que está acontecendo. O cidadão comum espera 2 anos para ter um processo de manifestação de interesse resolvido. Quando chamam, marcam para frente 1 mês, 2 meses. Portanto, 2 anos e meio, 3 anos para se resolver a vida de alguém que veio para Portugal como turista, resolveu ficar, porque a lei permite o turista entrar, e a lei e o Estado português criou 2 artigos na lei de estrangeiros que permitem fazer a manifestação de interesse. Então percebam que, se a manifestação não existisse, ele estaria ilegal completamente. Como a manifestação existe, ou seja, vamos abrir a porteira. Deixa entrar todo mundo como turista. Eu estou principalmente falando aqui, especificamente falando, de quem vem sem visto ou de quem entra de forma irregular. Ilegal mesmo. Porque quando eu falo para brasileiros, brasileiros podem entrar em Portugal sem visto. Entram como turistas, mas a gente está cansado de receber consulta e pedido de informação de como faz para entrar em Portugal sem visto para trabalhar. Isto chove de gente perguntando. E depois entram nestas filas, porque daí ficam 3 anos esperando para tirar um título de residência. Isto não é recomendável. Isso não se faz, porque a gente está usando de uma brecha na lei. Vamos chamar de brecha na lei mesmo. E por que brecha na lei? Porque para quem tem contrato de trabalho se exige um visto. Para quem quer procurar trabalho agora tem visto. Para quem tem rendas próprias, tem visto. Para quem é desportista, tem visto. Para quem quer vir estudar, tem visto. Para quem tudo, tem visto. Mas a lei permite do cidadão entrar como um turista, vai ficando, estourou o prazo, arrumou um emprego, porque era isso tudo que ele queria, abre uma atividade e com isso ele vai para a fila de 3 anos.
Por quê? Porque a legislação permite isto. Ela alberga estas pessoas que entram ilegalmente. Então, quando o Estado criou, por exemplo, agora o visto de procurar trabalho, ele ainda deixou lá, para todos os efeitos, 88 e 89, que são as duas manifestações de interesse. Quer fechar, quer regularizar, quer regulamentar de um lado, mas deixa a brecha aberta, porque isso é uma brecha na lei. E as pessoas usam essa brecha na lei para ficarem aqui. Lógico que tem seu custo, tem seu preço. O problema é deles, é de quem está lá. Não tem por que reclamar que está 3 anos na fila porque fez a coisa com o jeitinho, ao invés de fazer a coisa correta. Agora, por outro lado, nós temos aqui aqueles processos de reagrupamento familiar, de cartão de residente para familiar de europeu, e por aí segue. Bem, estes também só têm condição de chegar até o CEF quando este, por sua vez, resolve abrir vagas. E quando ele abre vagas, tem 50 funcionários sentados numa central telefônica, sentadinhos lá, bonitinhos, e atendem vários idiomas, são muito simpáticos às vezes, nem sempre, e fazem o quê? Agendamento. Então, eu sou interessado, eu tenho que ligar, passar a mão no meu telefone, passar uma semana sem ir para o trabalho, porque eu não consigo ligação, então eu fico uma semana sentado aqui no telefone, ou eu deixo a minha filha, minha avó, meu avô, minha prima, meu tio, minha filha, todo mundo sentado ao telefone durante uma semana ou mais para conseguir uma chamada, um atendimento. E quando consegue, aí então faz as marcações e as marcações vão se estendendo, se estendendo, se estendendo por meses afora. Nós entendemos que o fluxo de imigrantes é grande, é muito grande. Não resta a menor dúvida. Mas se o Estado sabe disso, e se o Estado precisa desta força de trabalho, por que o Estado não toma uma providência no sentido de se organizar melhor, de aprimorar o serviço e mais, de contratar mais pessoas para, primeiro para a central telefônica, se é que esse vai ser o sistema, não é? Ou então mesmo na parte de análise. Aí sai aqui embaixo, se vocês forem ler esta matéria que trata aqui do visto Gold, ela traz não só visto Gold, ela mostra qual é a situação do CEF, em que o Estado agora anuncia que está contratando mais 116 auxiliares administrativos que vão auxiliar na análise desses processos. Mas, gente, para milhões de processos, 116 pessoas não vai fazer diferença. Perdão, mas não faz. E aí ainda tem uma outra iniciativa muito interessante também por parte do CEF, que diz que é um programa denominado CEF vai à escola. Mas eu não sei o que eles vão fazer na escola, se eles vão ensinar alguma coisa para os menores, para as crianças que estão na escola, ou se é o CEF que vai aprender alguma coisa na escola para fazer cumprir prazos. Desculpe, mas não dá. Chega a hora que a gente é obrigado a falar. Então, o assunto é meio que áspero, né? A coisa é meio azeda. Mas hoje eu resolvi falar isso. Pronto, está falado. 116 funcionários. Programa CEF vai à escola. E milhões, milhares, não vou dizer milhões, milhares, ou centenas de milhares de processos aguardando uma marcação, aguardando uma análise inicial de um processo de um cidadão que investiu 500 mil euros, 1 milhão de euros, eu sei lá quanto cada um desses aí, desses processos investiu em Portugal para obter aqui uma residência. Ele quer vir morar aqui, ele quer pegar a família dele, sair do Reino Unido e vir morar em Portugal. Ele quer sair dos Estados Unidos, ele quer vir para Portugal, ele quer morar na Europa. E, dentro da Europa, ele elegeu Portugal como sendo o país. E aí o Estado oferece vantagens para um visto Gold, mas não cumpre com o mais básico, que é cumprir o prazo para análise de processo. Ah, mas aí veio a pandemia, doutor.
A pandemia foi 2020. Lá já existia um gargalo. Ah, mas aí veio a segunda fase da pandemia. Aí o CEF perdeu pessoal, o CEF não pôde atender porque era por teletrabalho. Ah, mas talvez se o sistema já permitisse fazer mais coisas, né, online, talvez esse gargalo não existiria. Mas não fazem. Não há vagas, não há agendamento. Existem coisas muito simples de se resolver que poderiam ser feitas de outra forma, mas insiste no padrão que está montado. Então, dentro deste padrão, é assim, demora. E todo mundo já sabe que demora. Então, pronto. Então, vamos ficar na fila. Daqui a pouco vai acontecer que mais pessoas vão sim achar prejudicadas e vão seguir o exemplo deste cidadão aqui, este colega, a qual eu parabenizo, não o conheço pessoalmente, mas eu parabenizo pela iniciativa e pela coragem de ter feito isto, porque como eles colocam, mesmo aqui embaixo desta matéria, muitas pessoas não o fazem por receio de depois serem prejudicados no seu processo, depois serem mal vistos pelo órgão público, que analisa, que avalia e que pode ou não conceder aquilo que foi pedido, porque este é o poder discricionário do Estado, óbvio que sempre fundamentado, mas aquele processo, isso aqui é daquele deixa de lado. Esse aqui é aquele que me processou, põe lá no cantinho, põe na caixa vermelha. E as pessoas acabam não fazendo nada. E não fazendo nada, estamos aqui diante destas situações. Então, eu vou colocar esta matéria aqui embaixo, na descrição do vídeo. Quem tiver um interesse, faça a leitura na íntegra, porque a matéria é bastante extensa, mas basicamente é isso. Finalmente alguém enfrentou o Estado português, entrou em tribunal para que as regras estão previstas na legislação, aqui no caso específico para os vistos Gold, fosse cumprida. E ele não fez nada a mais do que pedir que o Estado faça o seu papel e que cumpra com os prazos que ele próprio criou. Nada mais do que isso. E ainda bem que o tribunal que analisou isto, caso a caso, não vamos dizer que todos os processos, assim como já disse aqui, que teve caso deferido, teve caso indeferido, talvez alguma coisa naquele processo não tivesse sido feita da maneira correta, mas de uma maneira geral, a iniciativa do advogado, a iniciativa do colega em processar o CEF, processar o Ministério da Administração Interna, trazer isto para o tribunal e o tribunal reconhecer o direito, é tudo que deve ser feito. Vou deixar aqui uma deixa que nós temos algo acontecendo no mesmo sentido com a tal análise de processos de vistos consulares, aonde as próprias repartições consulares portuguesas no exterior interpretam a lei de forma diversa, as empresas, ou melhor dizendo, a empresa contratada para resolver a parte burocrática destes processos de visto age da mesma maneira, cada unidade, cada analista imagina as regras e aplica ao seu bel prazer, fugindo, criando condições, criando empecilhos para que os processos fluam da maneira prevista na lei. E ainda vamos um pouco adiante. Quando falamos de visto, nós ainda vamos falar de uma outra situação, que eu, num jargão popular, digo que é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Por quê? A lei portuguesa determina que para um visto eu preciso demonstrar capacidade financeira, eu preciso demonstrar que eu tenho recursos para me sustentar no país durante o período, durante o prazo que eu estou pedindo um visto para entrar no país. Mas a lei portuguesa não diz como eu devo demonstrar. Ela diz que eu devo demonstrar. Está lá, existe um regulamento específico que diz como se calculam os rendimentos, os meios de subsistência. Aí vai para uma análise lá
no exterior, e o analista diz assim: o senhor tem conta bancária em Portugal? E o cidadão diz: não consigo, eu tenho conta da Wise, está aqui. Ah, Wise, bom, tudo bem, Wise não é banco, Wise é uma operadora de câmbio. Ela cria contas, você pode deixar o dinheiro depositado lá, mas ela não é um banco, ela não é uma instituição bancária. É do ramo financeiro, sim, mas não é uma instituição bancária. Se eu apresento recursos numa conta brasileira, eles dizem: ah, não, esse dinheiro deve estar em euros, deve estar depositado lá em Portugal. Aí o cidadão vem para Portugal para abrir uma conta bancária, ele nomeia um procurador para abrir uma conta bancária? Talvez. Talvez antes de tirar o visto, para entrar legalmente em Portugal, eu tenha que vir ilegalmente, abrir uma conta, voltar para o meu país de origem, apresentar o extrato bancário. Ah, é uma conta portuguesa, então tá certo. Porque de outra forma não funciona. Os bancos portugueses simplesmente fecharam as portas para as aberturas de conta. Não sei quais são as razões, os motivos, suspeito de vários, porque claramente ninguém diz. É por esta razão, é por esta instrução, é por uma norma. Não se sabe. Mas uma coisa é certa: não abre mais conta bancária para quem não tem título de residência. Agora eu lhe pergunto: como é que eu chego a um título de residência se o CEF leva 3 anos para analisar uma manifestação de interesse e chamar o interessado? Se o cidadão que faz reagrupamento familiar para ter um título de residência passa no mínimo 6, 8 meses esperando a abertura de vagas, e aí vai para frente mais uns meses, então vamos dizer que em um ano ele consegue comparecimento do CEF. Como vai conseguir um título de residência aquele cidadão que é casado com um europeu, é um estrangeiro, casou com um europeu, um português, por exemplo, e aí ele precisa ficar esperando a abertura de vaga do artigo 15. E nesse meio tempo ele não consegue abrir conta bancária, porque ele não tem título de residência. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O banco fechou, não quer abrir. O consulado exige. E o governo faz o quê? Vou deixar a pergunta no ar. Um grande abraço para vocês. Tenham todos uma ótima semana. E até a próxima.